estão entrando ainda. Nesse primeiro momento, a gente pede desculpas um pouco pelo atraso, né? Devido ao grande sucesso das pessoas que a gente está fazendo a distribuição dos aparelhos de tradução simultânea e por isso que a gente começa um pouco depois do previsto. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês o quanto feliz eu estou, muito feliz de estar com vocês aqui hoje, de ver esse teatro lotado, essa plateia cheia, uma grande felicidade, uma emoção, um bom tremendo, estou me sentindo quase chorando. E eu acho que, em primeiro lugar, acho que a gente podia fazer uma salva de palmas para nós mesmos. Conseguimos estar aqui, a realização desse sonho, né, da gente ter o Satish Kumar aqui no Brasil, passando para frente essa mensagem dessa nova tríade para os novos tempos, né, que é o solo, a alma e a sociedade, também é um resultado de esforço, né, o esforço de muitas pessoas. A gente está aqui no Sesc Vila Mariana, no teatro, que nos foi cedido gentilmente, e são eles os primeiros que nós vamos agradecer também, por conta, enfim, de todo o trabalho que foi feito conjunto. Eu chamo aqui, para nos agraciar com suas palavras, a gerente geral do Sesc Vila Mariana, Mariângela Abate Paulo. Muito boa noite a todos, todas. É com grande prazer que recebemos nessa noite o professor Satish Kumar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos parceiros e realizadores do evento, né? A senhora Juliana Schneider, diretora da Escola Schumacher, a senhora Meenakshi Mishra, diretora do Centro Cultural da Índia, São Paulo, e, em especial, a professora Lia Diskin, nossa parceira de tantos tempos, né? De tantas coisas boas e importantes. Só para lembrar, esse ano nós já realizamos, recebemos aqui no Sesc Vila Mariana importantes atividades da Associação Palas Atena, Semana Martin Luther King, Semana Nelson Mandela, Semana Gandhi, e hoje com esta bela palestra Alma, Solo e Sociedade, uma nova tríade para os nossos tempos. Essa palestra não poderia vir no momento mais oportuno, né? Uma vez que estamos no momento em que cresce a violência, que a gente vê um crescimento da violência, que a gente vê o crescimento da intolerância. E nesse contexto, a busca pela paz e pela harmonia deve ser uma prioridade de todos, deve estar à frente de tudo isso. Os recentes acontecimentos na França, os recentes acontecimentos em Mariana e em Minas Gerais, ilustram essa necessidade dessa reflexão e de ações que busquem a transformação para uma sociedade melhor. Essa discussão deve ser frequente, cada vez mais intensa, para que a gente traga um futuro melhor para essa sociedade que estamos vivendo e para as nossas futuras gerações. Nesse sentido também, o Sesc tem estado em diversas ações nos programas de educação para a sustentabilidade, valorização social, diversidade cultural, promover essa reflexão, instigar a ação da população sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e a necessidade de construirmos uma sociedade mais tolerante, solidária e que o bem-estar individual e coletivo estejam assegurados. E é com grande prazer, repito, que recebemos hoje o professor Satish Kumar, cuja trajetória de luta pelo desarmamento e pela preservação da natureza nos inspira profundamente. Ele nos apresentará suas reflexões mais recentes sobre os elementos necessários para a transformação de nossa realidade social, política, econômica e ambiental. Agradecemos, portanto, às equipes da Escola Schumacher Brasil, da Palas Atena, pela parceria e pela realização deste importante evento, que tenho certeza nos trará um olhar renovado sobre
questões importantes da nossa sociedade. Então, SESC deseja a todos uma ótima palestra. Muito obrigada. Bom, incrível, né? Eu extasiado, uma grande felicidade, uma grande emoção estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer também, um sonho, né? A realização de um sonho que você fez Schumacher. Mais de 400 brasileiros passaram, né, no Schumacher College, já, lá na Inglaterra, e eu tive a oportunidade de estar lá também no meio do ano, e eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse homem. Quem é esse homem que andou, que peregrinou, que saiu do túmulo gigante e foi andando, caminhando junto com um amigo, 12 mil quilômetros até o túmulo de Kennedy para protestar contra as armas nucleares e contra todo o dinheiro que estava sendo investido na construção de uma violência e de um terror ainda maior. Eu precisava conhecer quem é esse homem que viajou andando sem dinheiro, pedindo comida, e quando eu recebia a comida tinha que falar, mas eu sou vegetariano, só tinha carne no frango. Essa tinha sido uma instrução do mestre Quinoa, que foi mestre dele, um dos contemporâneos de Mahatma Gandhi. Então, eu precisava muito, e nós vamos compartilhar isso aqui hoje também. Schumacher College foi fundado por ele há 25 anos atrás. Acho que é uma ilha, não diria uma ilha de saber, mas é uma ilha, parece uma ilha mágica, parece aquela ilha da fantasia dos anos 70 da televisão, em que você vai lá e encontra pessoas maravilhosas e você consegue conversar de peito aberto, de coração e de alma, para pensar no futuro do planeta, de que maneira a gente pode fazer essa transição de economia, de que maneira a gente pode sair dessa loucura e construir um mundo verdadeiramente mais feliz, mais satisfatório para nós e para todas as gerações vindouras. A oportunidade de o Satish Kumar estar aqui hoje é por conta também da celebração do primeiro ano da Escola Schumacher aqui no Brasil. Passo uma salva de palmas a toda a equipe da Escola Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vale a pena colocar também que, ao longo, o Satish vai subir aqui, vai falar sobre solo, alfa, sociedade, e aquelas pessoas que se sentirem assim, com a vontade, com o desejo de fazer alguma pergunta, interagir de alguma forma com o Satish, vão ser distribuídas filipetas para vocês, para escreverem as perguntas já ao longo, durante esse primeiro momento da palestra, né? Terminado isso, a gente seleciona as perguntas e inicia então uma parte também de 40 minutos, mais ou menos, de perguntas e respostas. Eu acho que eu já cumpri aqui todo o nosso ritual, a nossa parte formal, e agora é só alegria, é só amor. E eu quero também, eu tenho certeza que existem muitas vidas novas surgindo aqui, tanto no ventre das mulheres como no ventre dos homens também. E eu chamo o Satish para comemorar e celebrar essa vida nova que a gente está construindo junto. Muito obrigado a todos vocês. Satish Kumar, por favor. Que maravilha! Muito obrigado por terem vindo. É maravilhoso que nós somos nesse momento. Nós estamos preocupados com o planeta Terra. Os líderes do mundo estão se reunindo em Paris para discutir o futuro do planeta, particularmente no contexto do aquecimento global. Fui convidado para Paris, mas eu disse, não, eu vou para o Brasil. Porque
São as pessoas na base que têm que criar a revolução. A mudança real não vai vir de Paris, apesar de ser um processo bom. E todo mundo está cheio de esperança de que, desse ano, em Paris, os resultados do diálogo e dos discursos dos grandes líderes serão melhores do que o que aconteceu em Copenhague. Mas a mudança real tem que vir de baixo para cima, tem que vir das pessoas. O superpoder real é o poder das pessoas. O superpoder não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia. Eles podem ter armas nucleares, mas não têm sabedoria. O superpoder é o poder real das pessoas, do povo. Portanto, nós temos que nos perguntar por que tem a mudança climática, por que existe tanta poluição, tanto lixo, o aquecimento global. É por causa do nosso estilo de vida. Então, a não ser que nós mudemos e comecemos a mudar, a viver de uma maneira diferente, que eu chamo de simplicidade elegante, nós temos que desenvolver um novo estilo de vida em que nós estejamos em harmonia conosco mesmos, em harmonia com a nossa família humana e em harmonia com o mundo natural. São as 3 tríades das quais eu vou falar hoje: solo, alma e sociedade. Eu coloco o solo no topo, porque um dos problemas que nós vemos hoje em dia, como as secas no Brasil, vocês estão tendo seca no Brasil, mudança climática, em alguns lugares enchentes também. Na Índia, no meu país, no sul da Índia, tem uma enorme enchente acontecendo. Esses são os sintomas do que a humanidade fez para esse planeta Terra e para o clima. Então temos que acordar e examinar a nossa relação com o mundo natural. Nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, nós começamos a acreditar que a natureza está lá apenas para ser usada pelos seres humanos. O único valor da natureza é como nós podemos usá-la para a nossa própria economia. Nós temos olhado para a natureza como um recurso para a economia. Eu quero que vocês repensem essa ideia. A natureza não é apenas um recurso para a economia. A natureza é a fonte da vida. Ela é muito maior, é uma fonte de vida muito maior do que uma fonte de economia. E no momento que a nossa economia não merece o nome, é uma egonomia, não é uma economia. Nós transformamos a economia num tipo de grandiosidade humana, que gasta tanto e que não é tão bonita. Nós precisamos criar uma nova narrativa, uma nova história de que nós somos a natureza. A natureza não está lá fora, como o nosso lindo rio Amazonas e como a floresta e as montanhas que circundam o rio, e as árvores, e os pássaros, e a vida selvagem, elas são natureza, mas nós também somos a natureza. Se você olhar para a etimologia latina, vocês vão descobrir que o significado de natureza, a palavra natureza, natal, nativo, todas vêm da mesma raiz. E o Natal, nós dizemos nascimento. Quando uma mãe está grávida, ela faz o pré-natal, depois ela vai para o pós-natal. Então, Natal, quando você fala as pessoas nativas do Brasil, porque elas nasceram aqui, isso tudo vem
nativo de Natal, nascimento. Nós todos nascemos, portanto somos natureza. Temos que criar essa natureza, então, entre natureza e humanos. Nós somos um só. Somos um planeta Terra, uma humanidade, um futuro. Somos um. O planeta Terra é a nossa casa, é o nosso lar comum. Tem uma encíclica maravilhosa do Papa. O Papa é uma boa notícia. Eu estou absolutamente extasiado de dizer que no Vaticano, pela primeira vez, uma encíclica foi lançada em que o Papa diz que esse planeta Terra é o nosso lar comum e nós temos que tomar a responsabilidade de cuidar dela. Então, a natureza e nós somos um, portanto, o que nós fazemos para a natureza, nós fazemos para nós. Não é uma propriedade, controlar, dominar, explorar a natureza e poluí-la. E nós temos que reverenciá-la, temos que ter respeito por ela. Temos que tirar as nossas necessidades de lá, mas não a nossa ganância. O Mahatma Gandhi dizia que há o suficiente na Terra para todas as necessidades de todos, mas não para a ganância de todos. Nós estamos com uma egonomia em vez de economia e uma ganancionomia também. A economia, no verdadeiro sentido da palavra, é tomar conta do nosso planeta Terra. No grego, significa lar. E para os filósofos gregos, nosso lar não é apenas onde a gente dorme, onde a gente tem um jardim, onde a gente assiste televisão, onde faz as refeições. Bom, eu não assisto muita televisão, mas todo o nosso planeta é nosso lar. Que ideia maravilhosa, que palavra linda, ecos. Tem um planeta inteiro que é o nosso lar. Em sânscrito, na nossa cultura indiana, nós temos uma sabedoria similar. E nós dizemos que toda a terra é a nossa família. As cobras, a terra em si, os pássaros, somos todos irmãos, somos uma única família. Isso é o ecos. Nós consideramos essa casa como o nosso lar comum, devemos tomar conta dela como tomamos conta do nosso lar. Essa é a nova história. A velha história é que a natureza está lá para que a gente ganhe dinheiro. Mas o dinheiro é só uma maneira de trocar, não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a nossa floresta, o nosso solo fértil, que nos dá comida, que nos dá alimento. É a inteligência humana, o talento, isso é que é a verdadeira riqueza. As capacidades. Com duas mãos nós podemos fazer lindas esculturas, pinturas, casas, podemos dançar, podemos com nossa voz cantar. Essa que é a verdadeira riqueza. A comunidade é a verdadeira riqueza. Os talentos humanos. O dinheiro é apenas uma maneira de facilitar a vida, de facilitar as trocas. E isso é bom. Desse ponto de vista, o dinheiro tem um lugar, mas devemos manter o dinheiro nesse lugar e não deixar que ele domine a nossa vida. Essa que é a ideia que está por trás dessa tríade. O solo é que é a verdadeira riqueza. Temos que tomar conta do solo e da natureza. O solo representa a natureza e o solo está vivo. As nossas velhas histórias, a nossa velha ciência dizendo que a Terra é uma máquina, alguns cientistas vão dizer que é como uma rocha morta. Não, isso é verdade. Dizemos na Índia, em sânscrito, que a Terra é a nossa mãe, nós somos os filhos dessa mãe Terra. Como é que a gente pode dizer que a mãe Terra é uma rocha morta? Ela tem inteligência, tem consciência, tem memória, ela está viva. Agora, tem uma nova ciência de James Lovelock e de Lynn Margulis que falaram da hipótese Gaia, a teoria de Gaia, que diz que a Terra é um organismo vivo, que está vivo. Como é que uma
terra morta pode suportar, apoiar a vida. Só aquilo que está vivo pode suportar a vida. Portanto, temos que mudar nossa visão de mundo para uma nova história, uma nova narrativa de que somos vivos, somos membros dessa comunidade e todas as espécies nessa terra são nossos familiares. Aí sim a nossa economia, os nossos negócios, política, educação, agricultura, tudo isso vai mudar. No momento em que nossa educação, a política, a economia, a agricultura, a indústria, tudo isso agora tem que estar ligado ao que está na natureza. Mas nós não somos, porque hoje em dia nós somos ricos, mas não verdadeiramente, apenas ricos em economia e em dinheiro. A ciência tem um lugar, a economia tem um lugar, mas tem que ficar no lugar certo. Se nós olharmos para o sistema vivo, o esquema todo da Terra, a tecnologia e a ciência devem suportar, devem apoiar esse sistema vivo. Tudo isso, a política, os negócios, tem que suportar, apoiar esse sistema vivo. Então, essa é a minha visão para o solo, e depois eu falo alma, outra dimensão que nossa sociedade materialista, consumista, essa visão de mundo nos fez esquecer. Assim como falamos que a Terra é uma pedra morta, o mesmo tipo de pensamento fez com que a gente pensar que nós, seres humanos, não temos alma, não tem espírito, somos apenas corpo, somos apenas uma máquina. Esse é um tipo de pensamento antigo, newtoniano, que nós somos apenas corpos, máquinas. Então, eu gosto de relembrar as pessoas que nós somos corpo, somos um corpo físico, mas também somos metafísicos, físicos e metafísicos. Estamos vivos e temos uma alma, um espírito, uma consciência, imaginação. Estamos cuidando do nosso panorama interno. O panorama externo, nós criamos casas para proteger nosso corpo. Temos dinheiro para cuidar do nosso corpo, para alimentar nosso corpo de manhã, no café da manhã, no almoço, na janta. Nós banhamos o nosso corpo, perfumamos o nosso corpo, usamos cosméticos, roupas caras para cobrir nosso corpo, mas você faz alguma coisa para sua vida interna? As pessoas dizem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para meditação, eu não tenho tempo para contemplação, eu não tenho tempo para mim mesmo. Bom, isso é um erro muito grande, a meu ver, porque a gente não pode mudar o mundo, criar um mundo bonito, lindo, justo, se não cuidarmos de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos não é uma coisa egocêntrica. Até Jesus Cristo dizia: ame o seu próximo como a você mesmo. Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar ao outro? Se eu não nos amamos, então como é que eu posso amar outra pessoa? Se eu não me amo, como é que eu posso esperar que outros me amem? Então, cuidar da gente e ser feliz com si mesmo, seu bem-estar pessoal é a fundação do bem-estar social e planetário. Então, cuidar da gente mesmo é uma parte essencial dessa trindade, porque nós não somos apenas seres físicos, mas também espirituais. A nossa espiritualidade está na nossa compaixão, nossa relação com nós mesmos e com o mundo natural e com o mundo humano. Então, precisamos cultivar essas qualidades da alma: compaixão, amor, generosidade. Qualidades da alma são tantas que em todas as religiões estão presentes. Eu estava dizendo para uma amiga minha que a religião não é a verdade, mas toda religião tem uma verdade. Isso é o Vivekananda que diz: toda religião tem a sua verdade, que nós precisamos aprender a cultivar a compaixão, a gentileza, a humildade. Sem humildade não pode haver humanidade. A palavra humildade e humanidade vem da mesma raiz. Eu estava falando com vocês sobre o solo. O solo em latim é chamado humus. Humus, daí vem
humano também. E do humus, também do solo, vem a humildade. E do humus vem também a umidade. Então, se o solo não tem umidade, ele não pode nos dar alimento. Então, nosso amor, nossa compaixão nos deixam a alma úmida. Sem amor, sem compaixão, nossas almas secam. Precisamos dessa umidade. E quando temos a humildade para tratar a natureza com respeito, nós temos que agradecer a ela por nos dar nossos tantos alimentos maravilhosos, por nos dar árvores maravilhosas que nos dão madeira. Obrigado, madeira, por nos dar uma chuva tão linda que vem da evaporação do mar, que vai para todos os jardins, todos os campos, todas as casas, pelo mundo afora, sem queimar combustíveis fósseis para fazê-lo. As nuvens levam água para todos os cantos do mundo de graça. Né? Ninguém te pergunta se você tem um cartão de crédito para te dar chuva. A chuva molha o seu jardim sem um custo energético com combustíveis fósseis. Então nós dizemos obrigado chuva, obrigado os raios do sol. Sem sol não haveria plantas, não haveria gente. Sem a luz do sol nada poderia crescer. Então nós idolatramos o sol. Todas as manhãs na Índia, na cultura indiana, muitos de vocês que fazem yoga, nós sabemos que nós fazemos uma saudação ao céu, ao sol. Nós reverenciamos o sol, oferecemos nossas homenagens, nossa gratidão ao sol. Isso é uma relação maravilhosa e é assim que a alma é alimentada, é nutrida, é alimentada por essa humildade. Então estamos plenos, cheios dessa incrível relação com o mundo natural e com o mundo humano. E eu falarei um pouquinho disso quando eu falarei da sociedade. Quando a gente tem essa humildade, aí sim nós teremos felicidade conosco, felicidade interna. Então cuide da sua alma, tenha tempo para você mesmo. Fique sozinho, dê um passeio. Vocês têm aqui parques em São Paulo, vão lá. Árvores, lagos, né? É tudo maravilhoso. E saia da cidade, procure o campo, passe um tempo meditando, sozinho, sozinha, na natureza e cuidando de si. Quem sou eu? Essa pergunta é importante. E vocês vão encontrar respostas incríveis. Você é mais do que apenas um brasileiro, uma brasileira, mais do que um contador, ou uma médica, ou um professor, ou um político, um acadêmico. Você é mais do que essas coisas todas. Quando você descobre, quando você tem esse autoconhecimento, isso leva à autorrealização. Se você não sabe quem você o que adianta conhecer Newton, Darwin, Shakespeare, Galileu e Einstein, ou todos os poetas, se você não sabe quem você é? Então, a alma significa conhecer-se. Quem sou eu? Qual é meu propósito nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual é o significado da minha vida? Qual é o tipo de contribuição que eu vou fazer para esse mundo? Essa é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. Às vezes a gente não tem tempo, a gente está o tempo todo na internet, ou usando os telefones, Facebook, Twitter. Eu não faço essas coisas. Eu conheço os nomes porque as pessoas me dizem. Eu gosto de passar o tempo comigo mesmo. A tecnologia é ótima, eu não sou contra ela, por favor, não me entendam mal. Mas a tecnologia tem um lugar e é importante que ela fique no seu lugar e não permitam que ela governe sua vida. É isso que eu estou dizendo. Deixe a tecnologia no seu lugar e use-a com sabedoria. Aí ela pode te ajudar, pode te servir. Mas se você não usar com sabedoria, então a tecnologia te controla, toma todo o seu tempo e você não tem tempo para contemplação. Você não tem tempo para práticas espirituais, para yoga, meditação, passeios, amizades, amor, relacionamentos com seus vizinhos, cônjuge, filhos, pais. Aí assim a gente vai passar fome.
nossas almas ficarão secas e não seremos felizes. Então, a alma é tão importante quanto o solo. E o solo tem alma também. Nós somos feitos de solo, nosso corpo é feito de solo, a comida que a gente come vem do solo. O solo é transformado em comida que transforma nossos corpos. Então, nosso corpo é feito de solo. Mas também somos plenos de alma e o solo também é pleno de alma. Então, uma relação íntegra entre todas essas coisas. E aí, o terceiro ponto, que é a sociedade. No momento, o mundo está dividido em nome das nacionalidades, no nome das religiões, da política, em nome dos interesses nacionais. São todos pensamentos estreitos que dividiram a nossa comunidade humana. Eu quero uma nova narrativa que se realize. E essa nova história, essa nova narrativa é que antes de você ser indiano, brasileiro, ou russo, ou chinês, ou paquistanês, ou estadunidense, antes dessas divisões de nacionalidade, nós somos membros de uma tribo humana, uma família humana, uma comunidade humana única. Antes de você ser hindu, ou muçulmano, cristão, ou shia, ou sunni, ou protestante católico, todas essas subdivisões, antes de tudo isso, nós somos seres humanos. E depois, essas divisões, que nós chamamos de divisões, são transformadas em diversidade, não são mais divisões, é uma diversidade, e que é maravilhosa ter tantas línguas, tantas nacionalidades, é maravilhoso, quantas religiões, filosofias, idiomas, biodiversidade, diversidade cultural, religiosa, diversidade de verdades. Estávamos falando de outras tradições. A ideia de que não há uma única verdade, uma tradição indiana. Muitas pessoas estão aqui, vocês têm sua própria verdade. Aprenda-se a ela, segure a sua própria verdade. Não aceite a verdade alheia necessariamente. Então, essa diversidade de verdades, mesmo se você é muçulmano, cristão, hindu, vocês compartilham a mesma religião, mas nem sempre vão ter a mesma compreensão dessa religião igual a que o outro. Então, se você pergunta 10 pessoas o que é o Corão, a Bíblia ou o Bhagavad Gita, as pessoas terão, mesmo falando a mesma língua, vão ter uma interpretação diferente. Então, celebremos essa diversidade e não transformemos a diversidade em divisões. Não transformemos a diversidade em brigas, em nomes da religião. Tem tantos conflitos em nome das nacionalidades, tantas brigas por causa de questões nacionais. Gastamos milhões e bilhões e bilhões de dólares e libras e ienes. Todos esses dinheiros, essas moedas que nós temos, gastamos em guerras, em armamentos, armas nucleares. É um desperdício tão grande, desperdício de dinheiro e de talento humano. Precisamos compreender que antes de quaisquer brigas, precisamos sentar juntos, negociar, compreendermos uns aos outros e ser generosos e gentis uns com os outros. O planeta é lindo. São 7 bilhões de seres humanos com tanto talento, tanta espiritualidade, tanta filosofia, tanta literatura, tanta poesia, dança, música. É uma humanidade linda, um planeta lindo. Celebremos essa diversidade e não perdendo nosso tempo, por exemplo, no Iraque, no Paquistão, na Caxemira, no Iraque, no Sri Lanka, na Birmânia, tantos países conflagrados. Eu gostaria de ver um novo futuro para a humanidade, e esse novo futuro é o futuro de paz. A nossa segurança nacional verdadeira não vem das armas nucleares, não vem dos exércitos, das armas, aviões, caças, bombardeiros e tanques. A nossa verdadeira segurança vem da paz com respeito das fés, dos interesses, das religiões, da nacionalidade dos outros e celebrando junto essa diversidade. Aí sim teremos a verdadeira segurança. E essa verdadeira segurança nacional é essa, e a falsa é a que nós vemos por aí. As pessoas estão morrendo de fome, mas estamos gastando bilhões em armas de destruição em massa. E essas armas já temos há séculos.
exércitos e armas há muitos séculos. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Iraque, guerra na Síria, no Iraque. Cadê a segurança? Temos segurança? Temos mais terrorismo, mais conflitos em nome da religião e da nacionalidade. Então, a sociedade, para mim, significa criar uma nova humanidade, uma humanidade única em que todos possamos florescer juntos. E é possível, não é só um sonho, uma visão. Claro, devemos sonhar. É maravilhoso ter um sonho. Martin Luther King esteve lá no Memorial de Lincoln, em Washington, e deu um dos grandes discursos de sua vida. Eu tenho um sonho em que brancos e negros vão estar de mãos dadas e as escolas não serão segregadas, os restaurantes não serão segregados. Ele tinha esse sonho e nessa época eu conheci, foi o meu grande privilégio de encontrá-lo, conversar com ele. E nessa época, os negros não tinham o direito de votar. Fora essa segregação da educação, dos restaurantes, não podiam votar. E hoje, depois de 40 anos, que mudança ocorreu? O sonho se realizou, pelo menos em parte, que existe um negro na Casa Branca. Precisamos sonhar juntos e ter outros sonhos. Então, eu já sonhei em estar aqui em São Paulo e aqui estou compartilhando alguns sonhos meus. Podemos criar um mundo novo que nosso coração deseja. Não precisamos estar escravizados pela velha história, pela velha política de que temos que nos combater uns aos outros por questões nacionais. Então, a simplicidade está disponível para todos. Você planta uma semente de manga, quantas mangas você recebe de volta? Milhares. Milhares e milhares de mangas. 20, 30 anos com apenas uma semente. Se você puser o dinheiro no banco, quanto de juros você vai conseguir? O verdadeiro banco é a terra. Você bota uma semente, você recebe juros de milhares, vamos dizer assim. E não é só os juros, mas também o capital você recebe de volta. Você multiplica por 1000 para cada semente de mamão, cada semente de maçã, não importa. Por que somos tão maus no nosso mundo quando a terra está dando tanto para nós? Então, quero trazer essa cultura de generosidade, de abundância e criar uma simplicidade elegante em que todos possam desfrutar da vida. E é possível, mas essa visão, pelo menos, vale a pena lutar. Por esta visão, vale a pena lutar. Então, essa nova trindade de alma, solo e sociedade. Todo grande movimento teve uma sociedade. A independência americana, a Constituição americana fala da vida, da liberdade e o direito à felicidade. A vida não é só a vida americana, a vida dos ricos. A liberdade também é para todos os humanos, não apenas para alguns poucos. E os americanos estão buscando a felicidade há 500 anos e não são ainda felizes. Quando eu vou aos Estados Unidos, eu falo às pessoas lá, vocês estão perseguindo há 500 anos a felicidade e por que não param de persegui-la e apenas sejam felizes? Não parem de buscá-la e apenas e passam a vivê-la. Então, na Revolução Francesa tinha liberdade, igualdade e fraternidade. Também é uma trindade muito política. Igualdade dos humanos, liberdade dos humanos, fraternidade de humanos. Não tem dimensão espiritual, nem ambiental, ecológica, natural nessa trindade. Portanto, também não é bem o suficiente para o nosso tempo, não é holística o suficiente. Então, tem outras trindades, como o pessoal da nova era fala de mente, corpo e espírito, mas ainda é só a minha mente, meio corpo, é muito individualista, pessoal. Então, eu gostaria de ter uma nova trindade para o nosso tempo, que explica e inclui a dimensão da nossa relação harmônica com o mundo natural
e a nossa relação harmônica também com nossa vida pessoal. Podemos viver com harmonia e bem-estar e felicidade, e isso é uma parte essencial dessa trindade. E a terceira dimensão da minha nova trindade é que precisamos ter harmonia na nossa família humana, na nossa sociedade humana. E assim nós podemos criar, sim, um mundo lindo. E então, resumidamente, essa é a minha contribuição para o nosso tempo, nosso debate, e as mudanças estão acontecendo, não é apenas um sonho. Atualmente, milhões de pessoas pelo mundo afora estão engajadas na proteção ambiental, na conservação, a permacultura, na agricultura orgânica, uma filosofia holística, a filosofia de Gaia, a saúde holística, a medicina herbal. Muitas coisas estão acontecendo, milhões de pessoas estão fazendo yoga, meditação. Quando eu vou para a Inglaterra, e eu falo para as pessoas que a Inglaterra deu à Índia o cricket, o esporte, e a Índia deu à Inglaterra a yoga. Portanto, nós fizemos essa grande contribuição. Milhões de pessoas estão envolvidas com boas coisas. A gente não precisa ficar tão desesperado, a gente não deve se sentir desesperado de que está tudo ruim, a política está ruim, o capitalismo vai mal, a industrialização é ruim, a globalização é péssima. Se a gente ficar no ruim, a gente vai acabar ficando desanimado e desesperado. Tem 7 bilhões de pessoas nessa terra. A maior parte delas vive muito bem, elas têm uma vida boa. As pessoas cuidam de crianças, estão curando pacientes, ensinando alunos, cuidando de bebês. Tem trabalhos maravilhosos acontecendo e milhões de pessoas estão envolvidas em transformar a nossa sociedade. Então, vamos nos juntar a esse grande movimento de transformação. Nós podemos ser participantes, cada um participando nesse grande movimento de transformação. E isso vai ser uma grande contribuição. Cada um de nós pode fazer uma contribuição. Pense, quando você ficar desesperado, eu vou fazer o meu pouquinho. O que eu posso fazer para mudar um pouco? E comece consigo mesmo. Se perguntando que tipo de comida estou comendo, que tipo de roupa estou usando, vestindo, que tipo de trabalho eu tenho. Isso é bom, esse estilo de vida é bom para o solo, para a minha alma, para a sociedade. Se é bom, continue. Se não, deixe o medo de lado e desista desse trabalho destrutivo que destrói o meio ambiente, que destrói o tecido da sociedade. E você terá felicidade pessoal e bem-estar. Eu não tenho medo. Vivam um estilo de vida que lhes dê um bom estilo de vida. Essa é a minha mensagem, não é ciência de ponta, mas eu vim aqui ao Brasil só para lembrar vocês disso. Então, muito obrigado por vir. Tão grande número, eu estou extasiado de estar no Brasil. Eu espero que o Brasil seja um grande exemplo para o mundo, para uma sociedade harmoniosa. Muito obrigada. Sim, é bom que nós temos algum tempo. Já tem algumas perguntas que foram separadas. Quero lembrar vocês estão curiosos, alguma coisa, querem fazer algum tipo de pergunta, uma sugestão, tiverem uma dúvida, é só levantar a mão, mas please raise your hands. The girls will give you some pieces of paper where you can write your questions down. Is it on? Hello, can you hear me? Hello, if you can hear me. Hello, can you hear me? Agora você consegue ouvir?
começar aqui com uma primeira pergunta. So we have a first question. Essa pergunta This question was asked by Michelle, and she's asking, what do you think is the one thing that moves people towards the positive change in their lives? nos move para frente, que move as pessoas para frente, assim. What moves people forward? What moves people forward? That's the question. Are you listening to the translation? Yeah, are you listening to the translation? Eu vou perguntar, what do you think is the one thing that moves people towards a positive change in their lives? Então, o que é que move as pessoas a terem uma mudanças positivas nas suas vidas? Okay. What is the thing that what is the thing that moves people towards positive change in their lives? What moves people? O que move as pessoas, mudanças positivas na vida delas? A coisa mais importante que move as mudanças positivas das pessoas é ver os exemplos. Quando você vê alguém, um grupo de pessoas ou alguns indivíduos que estão vivendo seus ideais, o exemplo delas fala muito mais alto do que qualquer palavra. Então, se você quer ser inspirado, procure bons exemplos. E nós temos exemplos famosos, como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela, como a Madre Teresa, como Wangari Maathai, como Sebastião Salgado, um grande fotógrafo que vocês têm, Paulo Freire, como José Lutzenberg, que foi ministro do Meio Ambiente no Brasil. Há muitos bons exemplos no mundo. E esses exemplos inspiram as pessoas a mudar. As palavras são boas, os livros são bons, nós precisamos deles. Eles ajudam, eles são úteis, mas quando você vê uma coisa em que você acredita, você vê que funciona, não é só uma ideia, não é só uma filosofia, não é só uma análise intelectual, não é apenas uma teoria científica, mas é um exemplo real. Isso é que move as pessoas. Eu sempre lembro as pessoas do que dizia Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo, porque o seu exemplo vai inspirar os outros e o exemplo dos outros vai inspirar você. Nós podemos nos inspirar mutuamente ao dar bons exemplos, vivendo o seu ideal, a sua palavra, praticar a sua palavra. Essa é a coisa mais importante. Em sânscrito, o chefe de uma ordem monástica, a pessoa mais instruída, é chamado Acharya, que quer dizer aquele que pratica. Acharya é aquele que pratica. E aquele que pratica é a pessoa que mais sabe, ou é o topo de uma ordem monástica, porque ele pratica aquilo em que acredita. Portanto, pratiquem e pratiquem. Isso é o mais inspirador para as pessoas. Vamos a outra pergunta aqui do Carlos. We have another question from Carlos. Your pilgrimage around the world. Could you tell us a little bit about your pilgrimage around the world? What was your greatest learning? Is it true that you distributed tea bags? Foi traduzido, eu falo em português também. Como é que Please tell. fala em português também? Satish, você Now the translation into Portuguese. pelo mundo, qual foi o seu principal aprendizado? E é verdade que você saiu distribuindo sachês de chá? Sachês de chá, é verdade? Is it true? Is it true? Tea bags? Is it true? Would you please tell us about your pilgrimage around the world? What was your most important learning? And is it true that you distribute tea bags? Yes. Sim, é verdade. É verdade. Em 1961, muitos de vocês ainda não tinham nascido, eu acho. Havia um grande filósofo na Inglaterra
chamado Bertrand Russell. E ele era um ativista pela paz, um grande ativista, e ele foi ao governo, ao Departamento de Defesa, e disse: até que a Grã-Bretanha proíba as armas nucleares, nós não vamos mudar. Então, ele foi preso com mais 100 pessoas. E ele se recusou a pagar fiança e foi julgado, mandado para a prisão, foi condenado a ficar uma semana na prisão. E eu era jovem na cidade de Bangalore, na Índia. Estava com um amigo num café lendo o jornal. E quando eu vi essa notícia, eu falei para o meu amigo: olha só, ele tem 90 anos. Está aqui um homem de 90 anos que está indo para a prisão pela paz do mundo. E nós somos 2 jovens aqui bebendo café. Que vergonha! Então, ele me disse: você está vendo? Tem razão, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei: vamos fazer alguma coisa, o quê? Então, falamos um monte e depois nós decidimos: vamos andar até 4 capitais nucleares do mundo: Moscou, Paris, Londres e Washington. 4 capitais das armas nucleares. Vamos simplesmente andar. Não vamos se a gente for de trem, de avião, ninguém vai prestar atenção na gente, mas se a gente andar e encontrar pessoas no caminho, nós vamos fazer uma história, uma história que gera interesse humano, que impressione. Então, nós podemos encontrar os líderes do mundo. E foi uma decisão ótima, maravilhosa. A gente ficou tão feliz. Nós fomos ver nosso guru, cujo nome foi Vinoba Bhave, nosso mestre, nosso professor, e nos pedimos a eles: nos dê a sua bênção, por favor, porque quando a gente faz alguma coisa corajosa, a gente precisa da bênção do nosso guru. Então ele disse: eu vou dar a minha bênção a vocês, mas eu quero dar alguma coisa para proteger vocês também. E eu falei: o quê? Para proteger a gente? Ele disse: eu quero dar a vocês um conselho. E o meu conselho é que vocês vão andar por paz no mundo, vão sem nenhum dinheiro no bolso. Eu disse: nenhum? Às vezes a gente precisa de um pouco de chá, a gente precisa fazer um telefonema, a gente precisa escrever um cartão postal para mim. Ele disse: não, dinheiro não. Por quê? E ele me disse: porque as guerras começam com medo e a paz começa com a confiança. Então, se você realmente quer trabalhar pela paz, você tem que ser paz. Você tem que confiar no mundo, confiar em vocês e confiar no universo e em Deus. Aí, vocês vão conseguir ser ativistas pela paz verdadeiros. E nós falamos: então tá bom, você é nosso guru, a gente tem que aceitar o seu conselho, porque na Índia a relação não é diletante entre um guru e o discípulo. A gente é obrigado a seguir o conselho dele. E nós começamos desde o túmulo de Mahatma Gandhi em Nova Delhi. Nós andamos até a fronteira entre Índia e Paquistão. Quando chegamos à fronteira, muitos dos nossos amigos e familiares, colegas do movimento gandiano, eles todos, 40, 50, vieram para se despedir de nós na fronteira. E uma das minhas amigas, o nome dela era Clanty, ela perguntou: Satish, você está doido? Por quê? Você está indo para o Paquistão, o nosso país inimigo. Temos 3 guerras entre a Índia e o Paquistão, na Caxemira. Um país muçulmano, você está indo sem comida, sem dinheiro e você está andando. Ela estava super preocupada com a nossa segurança. Uma história bem
fora de moda. Eu disse, sim, eu estou indo. E ela disse, eu vou te dar um dinheirinho. Ele disse, não. Eu disse, não. Meu guru disse, não leve dinheiro. Então, leve comida. Ela trouxe alguma comida muito gostosa, com um cheiro muito bom. Você sabe que o cheiro da comida indiana é muito bom. Comida brasileira também cheira bem. É bem perfumada também. Eu acabei de comer pão de queijo. I'm going to learn the recipe of this. Mas então, minha amiga Karen nos deu pacotes de comida e eu disse, querida, esses pacotes de comida eu não vou levar, porque esses pacotes de comida são pacotes de desconfiança, na verdade. O que eu vou dizer para os meus... para aqueles que vão me hospedar no Paquistão, que eu não acreditei que vocês iam me alimentar, então eu trouxe comida da Índia. Isso não é uma ideia do meu guru Vinoba. Então, quando eu falei isso, a minha amiga começou a chorar. Tinha lágrimas nos olhos. E eu falei, por que você está chorando? Quem está indo sou eu. Você está ficando aqui. E ela disse, Satish, eu estou chorando porque pode ser que esse seja o nosso último encontro. Você pode nunca retornar. Você está indo para países comunistas capitalistas, muçulmanos, cristãos, andando sem comida, indo pelas florestas. Como é que você vai sobreviver? E eu disse para ela, se eu não conseguir arranjar comida, então eu vou usar isso como uma oportunidade para jejuar. Se eu não conseguir abrigo, eu vou dormir debaixo das estrelas e eu vou chamar um hotel de 1 milhão de estrelas, em vez de um de 5 só. Então, por favor, me dê sua bênção. Você é minha amiga querida, me dá um abraço. E eu disse, se eu morrer, você está dizendo que talvez a gente nunca se veja de novo? Se eu morrer, vai ser a melhor morte que eu posso ter, andando pela paz. Eu vou morrer, eu dou minha vida pela paz. Então, me dê sua bênção. Ela me deu um abraço e suas lágrimas e eu fui para o Paquistão. Tem muitas histórias, muitas. Mas naquela hora eu idealizava que se eu chegasse ali, eu encontraria se eu vou lá como indiano, eu vou encontrar o paquistanês. Se eu sair como hindu, eu vou encontrar o muçulmano. Mas se eu sair daqui como ser humano, eu vou encontrar outro ser humano. A minha verdadeira identidade é ser um ser humano. Eles podem ser qualquer coisa, eu posso ser qualquer coisa, mas a minha identidade primária, primeiríssima, é ser um membro da comunidade humana. E dessa parte dali em diante, por 2 anos e meio, 13 mil quilômetros, eu andei pelo mundo. Eu fui pelo Paquistão, pelo Afeganistão, Azerbaijão, Irã, Armênia. E quando eu cheguei na Armênia, essa é a história do chá, eu estava distribuindo folhetos sobre a nossa caminhada pela paz, e eu dei esse folhetinho para 2 lindas moças que estavam em frente a uma fábrica de chá. E quando elas leram aquele folheto, elas falaram, é verdade que vocês andaram da Índia até aqui sem dinheiro? Vocês estão com fome? Vocês querem chá? Querem comer alguma coisa? Então, elas nos convidaram a ir até a fábrica de chá. Elas tinham uma cantina ali e nós comemos pão, tomamos chá. E uma delas saiu da sala e voltou com 4 pacotes de chá. E ela disse, esses pacotes de chá não são para você. Para quem são? Eu perguntei. Ela disse, eu quero que você dê um sachêzinho para o nosso governante no Kremlin, para os sovietes, para o governo soviético na época, ao Kremlin. O segundo do pacote é para o presidente da França, o terceiro é para o primeiro-ministro da Inglaterra e o quarto para o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca.
Eu fiquei tão surpreso. E ela disse, mas quando você der o chá, eu sou uma mulher comum, eu não posso ir para lá, eu estou aqui, do gerente da fábrica de chá, por favor, dê uma mensagem dessa jovem mãe de crianças pequenas. Eu perguntei, qual é a sua mensagem? A minha mensagem para eles é que você sempre, se você tiver a ideia louca de eu disse para meu amigo, agora o que quer que aconteça, neve, montanhas, deserto, frio, calor, nós temos que dar esses pacotes de chá da paz, porque nós somos mensageiros dessa mulher maravilhosa, dessa Armênia, que é gerente dessa fábrica de chá. Então, nós damos no Kremlin, nós demos o chá na Downing Street, na Casa Branca, mas não conseguimos dar o chá em Paris, porque em Paris o presidente se recusou a nos encontrar. Portanto, nós fizemos um protesto na frente do Champs-Élysées e nós fomos presos. Nós fomos presos em Paris. E depois nós fomos soltos e o embaixador da Índia veio e nos ajudou, senão a gente teria sido deportado. Mas o embaixador da Índia veio e nós demos o chá para ele e nós continuamos. Então, fizemos a entrega às 4 capitais nucleares de chá da paz e terminamos lá no túmulo de Kennedy, começamos no túmulo de Gandhi e terminamos no túmulo de Kennedy para sublinhar a questão que as armas podem matar pessoas ruins, mas também pode matar um Gandhi, um Kennedy. Portanto, não acredite na arma, acredite na paz, e a paz é a verdadeira segurança. E aí tivemos o encontro com Martin Luther King, ele tinha feito aquele discurso, escrevemos uma carta para ele, dissemos para ele, você tem um grande sonho, nós temos um sonho pequeno, e meu pequeno sonho é conhecê-lo. Então ele respondeu a carta dizendo, a Índia é um grande país, Gandhi é uma grande inspiração, vocês seguidores dele, vocês trabalham pela paz, ativistas, venham se encontrar comigo, e nós nos encontramos com eles, foi uma grande bênção. Depois fomos convidados ao Japão, disseram, como é que vocês podem não vir ao Japão e não ir a Hiroshima, né? Fazer uma peregrinação a Hiroshima. Então fomos de Tóquio a Hiroshima, e aí com a ajuda dos japoneses nós voltamos para a Índia de navio. E o meu amigo a minha amiga foi me receber em Mumbai e ficou tão satisfeita de que eu ter podido voltar vivo. Eu escrevi um livro sobre isso em inglês, talvez vocês possam adquirir, chamado Sem Destino, No Destination. Tem muitas histórias. Quando você está caminhando sem grana, você acaba amealhando muitas histórias, inclusive milagres, né? O dinheiro é que faz os milagres não acontecerem. Então tem muitas histórias interessantes nesse livro. We have a question here from Juliano. There's a majority of women in the audience. It's true. Do you believe that there's a relationship between the female nature and this new perspective that you bring? Juliana, and she said that she could, how you had it. I got it. Eu captei. Eu estou muito satisfeito de ver tantas mulheres no público, na plateia. Eu gostaria de nascer na minha próxima vida como mulher. No nosso mundo moderno, particularmente da velha narrativa, né? O mundo foi dominado pelo masculino. Precisamos refazer esse equilíbrio e ter
E precisamos honrar o feminino, o lado feminino. O mundo seria muito mais seguro, mais cuidado, nutrido, cuidado se as mulheres estivessem na liderança do nosso movimento de sustentabilidade ecológica. A maior professora da minha vida é minha mulher. Eu conheci Bertrand Russell, tinha meu guru, conheci Martin Luther King e eu agradeço a todos eles. Mas ninguém pode superar os ensinamentos de minha mãezinha. Então, toda mãe é uma heroína. Botar um filho no mundo é uma tarefa heróica. Ninguém compreende. Não só carregar 9 meses no ventre. Quando eu tenho uma bolsinha na mão, alguém me ajuda, eu não consigo carregar, mas a mãe tem que carregar o neném por 9 meses e depois com aquela dor toda do trabalho de parto, ela dá à luz e alimenta a ele ou ela com seu próprio com nutrientes do seu próprio corpo. Por anos e anos ela cuida. Então, eu acho que as mulheres, eu as honro. Eu as homenageio. Eu tenho muita gratidão pela presença de vocês todas aqui. E eu quero que as mulheres sejam as líderes da próxima. Você teve uma grande inspiração da sua mãe. Ela foi a primeira peregrina e primeira professora sua. Pode falar um pouquinho sobre essa relação? Um pouco sobre a relação dele com a mãe dele, muito importante. Foi a primeira peregrina que ele conheceu e onde tudo começou. Minha mãe tinha uma pequena propriedade rural, um sítio. Ela ia andando para lá. Tinha 2 hectares, mais ou menos. Pequenininho. Quando ela ia para lá a pé, me levava junto. Então, eu aprendi a andar. Eu andei pelo mundo afora porque eu aprendi a andar com a minha mãe. E quando a gente ia, ela ia me contando sobre a natureza, me ensinando coisas sobre a natureza. Um dia ela disse, essa árvore, uma árvore grande no caminho, é uma árvore específica indiana, e ela disse, essa árvore é a maior professora, a natureza é a maior professora, mais do que o Buda. E eu era pequenininho na época, tinha 6, 7 anos. Eu falei, isso não pode ser verdade, você não pode estar certa, mamãe. E eu protestei, né? Mas por quê? Ninguém pode ser maior do que o Buda, eu disse. Mas, meu filho, você sabe onde o Buda conseguiu a sua iluminação? E eu disse, onde? Ele estava sentado embaixo de uma árvore, como essa árvore. Aí está. Ele foi iluminado porque estava embaixo de uma árvore. Nós não somos iluminados hoje em dia porque a gente não fica sentado embaixo de árvores mais. E aí eu entendi as interconexões, a interdependência, a harmonia do mundo, a chuva, o sol, os pássaros, as raízes, o solo, tudo relacionado, interconectado, interdependente. Essa ideia budista maravilhosa veio da árvore, a observação da natureza. Foi assim que a minha mãe contou a história. Ela me falava, por exemplo, também do mel, né? Uma colmeia pendurada de uma árvore. Eu falava, olha para ela falava, olha essas abelhas, elas são nossas professoras também. Elas vão de flor em flor e nunca danificam uma
flor. Nunca uma flor reclamou que a abelha foi lá e tirou o néctar delas. Ela pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. E quando conjuntam esse néctar todo e polinizam. Então, as árvores frutificam porque as abelhas polinizam. E aí transformam o néctar nesse mel maravilhoso, curativo, saudável. Quando a gente tira alguma coisa da natureza, a gente tira demais até exaurir aquele recurso ou poluir aquele lugar. Precisamos aprender com as abelhas. Esse tipo de exemplo minha mãe ia me dando, e aí ela ordenhava a vaca, fazia manteiga, cozinhava. Era um exemplo maravilhoso. Por isso eu disse, a maior inspiração que a gente pode ter é a partir dos exemplos. Eu aprendi com os exemplos da minha mãe. Essa simplicidade elegante era um exemplo vivo dessa ideia de simplicidade elegante. A vida dela foi linda e feliz. Parece uma coisa um pouco romântica, mas é verdade. Eu ainda lembro, depois de tanto tempo que a minha mãe já faleceu, quando eu caminhei pelo mundo, ela não ficou muito satisfeita. Ela escreveu: por que você está fazendo isso? É tão perigoso. No final, quando eu voltei para casa, ela ficou muito satisfeita. Me congratulou. Foi uma grande mãe, uma grande professora. Acho que toda mãe é uma grande professora. Toda mãe é uma heroína. Todas as crianças aprendem cuidado, compaixão, amor e exemplos de vida de suas mães. Então, a mãe eu sempre homenageio. Tem uma pergunta aqui do Augusto. Ele fala: Another question, in economic terms, for there to be less pressure on the environment, is it necessary for countries don't grow economically? It is important for GDP growth to be halted? Sim. O crescimento do PIB deve ser zerado. Existe um paíszinho nos Himalaias chamado Butão. Vamos parar de medir o PIB e vamos começar a medir a felicidade interna bruta. Então, a economia não pode ficar crescendo para sempre num planeta com recursos finitos. Não dá para crescer para sempre. Então, precisamos aprender com a natureza. Como a minha mãe dizia, a maior professora é a natureza. Então, a economia da natureza é cíclica. Vem as estações do ano, por exemplo, são cíclicas. Né? As árvores na primavera têm folhas, depois tem flores, depois as frutas. No outono a gente tem a colheita, depois vem os ventos, as folhas caem no chão e as frutas não comidas vão para o chão e e fertilizam o solo. E isso alimenta as raízes e a seiva sobe pela árvore no inverno. E aí, novamente, na primavera, voltam as folhas, voltam as frutas, né? Amêndoa, maçã. Que maravilha a economia da natureza. Então, precisamos aprender uma nova narrativa. A antiga, essa é uma história antiquíssima, mas precisamos assim mesmo reaprendê-la. Precisamos pegar coisas da natureza, claro, é um recurso, nós vamos usar, mas devolver ao mesmo tempo. Realimentar os solos, realimentar as florestas, as árvores, devolver tudo que você tira. O sol dá tanta energia, nós podemos viver com essa energia para sempre, para todo sempre. Mas a gente não aproveita toda a força a energia solar. Então a gente busca combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral. Por que não usar a força das marés? Ou a energia eólica. Então isso é um ciclo da natureza, então são energias renováveis. Então a nossa economia é como se fosse uma subsidiária da ecologia. A economia deveria ser uma subsidiária do meio ambiente. Se a gente destrói
o meio ambiente em nome do PIB. Então, isso é um papo velho, vamos dizer assim. Então, essa medição de PIB deveria ficar para trás e o produto da felicidade bruta é o futuro, uma visão de futuro para o bem-estar da humanidade, bem-estar do planeta. Então, não ao PIB, não ao produto nacional. Okay, a question from Heloísa Machado Saldanha. She wants to know, what is meditation, in your view? A palavra medicina e meditação têm a mesma raiz latina. Medure, o que significa prestar atenção. Então, quando você presta atenção ao seu corpo e você trabalha para curar o seu corpo, você toma remédio. Aqui em inglês a palavra também se chama medicine, né? Tem a mesma raiz. Então, quando você presta atenção na sua alma, na sua calma interior, na sua paz interior, isso é meditação. Então, a meditação é prestar atenção, viver com cuidado. Então, claro, precisamos praticar isso de manhã, de noite, meia hora, 20 minutos. Se você tem esse tempo e preparar o seu dia na parte da manhã e concluir seu dia na parte da noite com 10, 15, 20 minutos, o tempo que você tiver, sentado, calmo, olhando para dentro, consigo mesmo, sozinho, num ambiente, isso te prepara. De manhã te prepara para o dia. E ao longo do dia você terá cuidado, você vai pensar com mais calma, qual é o estado da sua mente, você terá consciência disso. Quando você falar, você vai falar com mais cuidado, quais suas palavras são doces, são úteis, trarão confiança a quem está te ouvindo, vai trazer felicidade para quem está ouvindo. Então, meditação significa viver com esse cuidado, mas isso precisa ser praticado. Da mesma maneira que você vai aprender piano, ou violão, ou cítara, toda manhã você tem que praticar, tá certo? E aí você pode ficar mais ágil. E a mesma coisa com a meditação, você tem que praticar toda manhã, e eu sempre aconselho as pessoas a reservarem um tempinho para sentar em silêncio, pensar sobre que dia que você vai ter, como eu vou praticar a compaixão, como eu vou praticar a generosidade, a gentileza, o amor. Às vezes eu faço exercícios de respiração ou mantras. Respiração é muito interessante. Quando eu estou respirando, eu estou me conectando. Eu também aconselho o mudra. Você pode botar o dedo indicador e o dedão. Bom, isso é chamado mandala na nossa língua indiana. Significa círculo. Esse círculo representa o Sol, a Lua, a Terra e nós mesmos. Então, faça essa mandala quando você está meditando e ponha o dedão e o indicador juntos aqui no seu colo e pense sobre o ciclo da vida e o ciclo do tempo, porque é um círculo, então é cíclico. É a natureza cíclica do tempo e da natureza, mas o indicador e o polegar estão conectados da mesma maneira como todos nós estamos conectados. Nós todos somos relacionados, interdependentes, então pense nisso na sua meditação. Que assim como o polegar e o indicador estão conectados, eu estou conectado com todos os seres vivos, humanos ou não. Então, portanto, eu quero bem-estar e felicidade. Todos os seres viventes, humanos ou não, plantas, animais, rios, oceanos, essa é a meditação que você pode fazer. E aí você fica preparado, a sua alma está alimentada, nutrida, e ao longo do dia você terá confiança, não terá medo, vai pensar, agir, falar com cuidado. E assim você pode viver uma vida muito boa. Isso é meditação, prestar atenção. Isso é o significado na raiz. Então, medicina para o corpo e meditação para a mente. Obrigado.
Olha, nós temos ainda duas perguntas. We have a couple more questions before we conclude. Vou aproveitar esse momento só para trazer um. So I take this moment to leave some messages. So somebody lost their cell phone. The cell phone has been found. Está com a equipe. Okay, the support staff have it. Existe uma série de livros. There are a series of books by Satish that are for sale here on the lobby after the talk. And please visit our website, scholarschumacherbrazil.com, is it? .br. All the activities of the Schumacher College in Brazil that are set out for the next year. There are some this year. So if you can like the Facebook page, that will be a pleasure, a help to all of us. Okay, a couple more questions. Eu acho que I think. saúde. Bless you. Eu não falei no começo. I didn't say in the beginning, but I'd like to say thank you. Sonho assim, né? This is a dream come true. Se desdobrando assim na nossa frente. A dream coming true before our very eyes. When we were at the restaurant a few months ago, and Julian and Mari were talking about this possibility of Satish coming, and now we are here all together. Isso é uma grande felicidade. This is a source of much happiness to us. It has to do with what Satish always says, the seed that out of it there's so much life that grows, and fruit and shade, and people benefit from that. So it's very cool to witness all that. So I want to say thank you once again to SESC, Vila Mariana, the Schumacher School, and also Palas Aten. That was fundamental, crucial for us to be able to make this dream come true. They forbade me from saying their names, so I want to it's a curious thing. Foram agraciados com o mesmo prêmio. Está no meu livro, viu? Se você poder falar esse nome melhor que eu, não tenho dado aqui. Jamala People that nossa sociedade. who stand out in our society in terms of Gandhian values. So it's not all the time that we have two winners of the prize in the same room. No, the two questions, I put them together. I grouped them together. One of them asks you, Camila's asking you, Satish, is it really possible to live in Sao Paulo and to be sustainable? Just reminding you that Sao Paulo has 20 million people, 7 million cars, pollution and traffic, and the other is, well, the first one was asked by Camila, the second asked by Mariano, and he's asking, I have so many responsibilities, I have to pay the bills, and that's complicated here in Brazil. How can we be sustainable and fight for the environment? After all, what is our primary responsibility? Can you take your headset off, please? Yeah. Se você puder achar um lugar legal fora de São Paulo, eu diria, sai de São Paulo. Porque eu acho que a cidade ideal devia ser pequena, não tão grande, 20 milhões de pessoas. México, cidade do México, Tóquio, Nova Delhi, tanto trânsito, tanto congestionamento, barulho, poluição. Acho que nós precisamos ter coragem e encontrar um novo tipo de vida, de modo de vida. Talvez haja menos emprego fora de São Paulo, mas melhor do que o emprego é
um modo de vida. Então, se você conseguir achar um modo de vida, fazer alguma coisa com as suas mãos, fazer móveis, fabricar roupas, fabricar sua própria casa, cultivar o próprio alimento e formar uma nova comunidade, um novo centro, uma nova casa onde você possa viver perto da natureza, numa cidade pequena, eu acho que isso seria bom para São Paulo também. As pessoas que vivem aqui têm que viver aqui. Se você não pode viver fora de São Paulo, então eu diria dentro de São Paulo. Se você trabalha 5 dias da semana e você tem que pagar as contas, você tem responsabilidade, como disse a segunda pergunta, se você considerar trabalhar 4 dias por semana, você consegue considerar talvez trabalhar 3 dias por semana só, e aí você tem 3 ou 4 dias em que você pode sair de São Paulo. Ou mesmo em São Paulo, você pode fazer algo mais criativo, mais ecológico, mais ambientalmente correto. A gente acha que a gente precisa de muito dinheiro, de pagar muitas contas, a gente precisa de muitos eletrônicos. Tenha contas pequenas, baixas, em vez de ter umas contas altas. Pague contas baixas. Trabalhe meio período, 3 vezes por semana é bom. Negocie com o seu empregador, com a sua empresa. Pergunta, posso trabalhar 3 dias por semana? Eu vou fazer trabalho muito bom, eu vou ter 3 ou 4 dias fora em que eu posso ir para o campo, meditar, eu posso fazer coisas artísticas, como pintar, fazer música, encontrar amigos, sair, dançar, ir para o parque, coisas desse gênero. Acho que a gente pode melhorar a nossa vida se a gente fizer isso com imaginação e com criatividade, com coragem. Se você tiver medo, se estiver tímido, então a ecologia e a sustentabilidade não são para você. Elas são coisas para gente corajosa. Gente, e eu espero que vocês possam ser corajosos, que vocês possam ter bravura e possam dar pequenos passos. Roma não foi construída num dia só, nem São Paulo foi construída num dia só. A Revolução Industrial levou 200 anos até ser completada. Então, para mudar da Revolução Industrial para uma revolução mais ecológica, vai levar tempo, mas dê passos pequenos. Quando eu ando pelo mundo, eu não poderia fazer isso. Quando eu andei pelo mundo, eu não pude fazer isso em um dia. Levou 2 anos e meio, mas eu dei um passo após o outro cada dia. Faça isso. E eu aconselharia você, então, a dar pequenos passos, viver com menos desperdício, recicle mais. Se você der pequenos passos assim, até em São Paulo você pode transformar sua vida, você pode ajudar, mas se você conseguir se mudar de São Paulo, vai ser melhor. Muito obrigada. Bom, vamos então aqui a última pergunta, na verdade. The last question. Cláudia Santos. By Claudia Santos. She's actually asking you, Satish, to talk a little bit about Resurgence, about your work at Resurgence. O próximo ano é o 50º aniversário da minha revista Resurgence. Eu virei editor-chefe em 1973 e naquela época o editor, um deles, era E.F. Schumacher. E nós demos o nome à nossa escola, de Escola Schumacher, por causa dele. Ele foi o autor de Pequeno é Bonito. Ele também escreveu um ensaio sobre a economia budista, economia com valores. Ele me disse uma vez, quando eu estava visitando em 1973, ele falou: Satish, eu gostaria que você fosse o editor da revista Insurgence. Eu disse: não sou a pessoa certa para isso. Por quê? Eu acho que você é a pessoa certa. Eu disse: mas eu quero voltar para a Índia. E por quê? Ele perguntou. Por que não aqui?
eu disse, eu quero trabalhar com o movimento gandiano, na reforma agrária. Então, o E.F. Schumacher disse, Satish, tem muitos gandianos na Índia, nós precisamos de um na Inglaterra. Então, por favor, fique e seja o editor da Resurgence e transforme numa revista gandiana com ideias de não violência, de descentralização. Todos são os princípios do movimento ecológico e da nossa revista. Então, fique e seja gandiano na Inglaterra. Ele era muito persuasivo. E eu falei, bom, então se eu virar um editor, você vai escrever um artigo para cada número da revista? Ele falou, sim, vou fazer isso. Eu vou escrever um artigo por número. Resurgence vai celebrar 50 anos de vida. É uma revista que tem uma visão holística do mundo, da arte, da economia, da política, da ecologia, da conservação, da cultura, da comunidade. Todas essas ideias, solo, alma e sociedade, paz, justiça social, tudo isso junto. Nós juntamos tudo isso, mas não de um jeito como pregadores religiosos, mas comunicativos. Nós queremos nos comunicar com as pessoas, dizer que há novas ideias, há maneiras novas, que você pode ter uma vida elegante, bela, simples, e que o propósito da vida não é acumular dinheiro, ter 2 casas, 2 carros, status, nome, fama, até prêmios como o prêmio Nobel, mas eles são só a cereja do bolo. O grande propósito da vida é a alegria. Nós chamamos de Ananda. Ananda é alegria. Faça tudo, mas faça com prazer, faça com alegria. Se você está dançando, dance com alegria. Eu estou falando com vocês, eu estou cheio de alegria. Vocês estão me ouvindo? Ouçam com alegria. O que quer que você faça, tenha alegria de vida, Ananda, a felicidade, a alegria. Então, eu tenho muita alegria de ser editor da Resurgence desde 1973, quase 43 anos. Eles dizem que eu sou o editor de uma única revista que ficou mais tempo no seu cargo. Ninguém fez isso mais tempo do que eu. Então, decida, se você conseguir ler inglês, e se vocês gostam de ler inglês, vejam o nosso site. A cada 2 meses vocês têm essa revista de 82 páginas, lindamente produzida. Vocês podem ter fotos artísticas, fotógrafas, algumas do Sebastião Sagado. Ele é um dos nossos fotógrafos preferidos no Brasil e nós usamos suas fotos na revista. Tem muitas artes, muitas imagens, poesia também. No próximo número nós vamos falar sobre Neruda e sua poesia, a poesia clássica, antiga, mas também moderna. Poesia, arte, cultura, ecologia, política, economia, tudo está dentro da nossa revista. Dê uma olhada no nosso site e considerem fazer uma assinatura. Pensem em fazer isso. E também o Schumacher College. Faz 25 anos que eu estou com o Schumacher College e eu tenho a alegria de dizer que o Brasil é um dos países que mandou mais alunos para o Schumacher College. Nós temos 500 ex-alunos do Schumacher College no Brasil, vivendo aqui no Brasil, mais de 500 ex-alunos. E é por isso que a iniciativa de criar a Escola Schumacher aqui no Brasil aconteceu. O Schumacher College veio da Resurgence Magazine, da revista, porque o James Lovelock, Vandana Shiva, Fritjof Capra, James Hellman, todos esses grandes escritores da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, todos eles vieram para dar aula no Schumacher College. E o Schumacher e a revista Resurgence são muito próximos e eu estou envolvido em ambos. Por favor, dê uma olhada no nosso site e pensem em assinar.